Agora, olha só, o capítulo 5 de Romanos, olha como é que é interessante o jeito que ele inicia-se. Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus, por causa de nossa confiança, continuamos a ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus, o Messias. Também por meio dele, e com base em nossa confiança, obtivemos acesso à sua graça, na qual permanecemos. Dessa forma, alegremo-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Então, olha, a continuidade do último versículo aí, de Romanos 4, que fala justamente a respeito de que Jesus nos torna justos diante do Pai. Jesus nos torna justos diante de Deus. E no caso, nós somos considerados justos diante de Deus por causa da nossa confiança, nossa fé. Nós temos a fé, então nós continuamos a ter a paz que excede todo entendimento. Então nós somos justificados, e é isso que Paulo aborda aqui no capítulo 5 de Romanos, tá? Versos 3 e 5, ele diz também que nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, olha só, há ainda dois extremos. Há aquelas pessoas que pensam que um servo de Deus não deve passar por nada, nem um espirro de vento, nem de poeira, nem de alergia. É tipo o servo Superman. E imbatível, né? É porque me parece que o Superman novo agora vai ter alguns danos aí nas batalhas. Mas o servo, ele enfrenta a tribulação, e a tribulação, ela produz paciência. Então, olha, já naquela época, as pessoas enfrentavam as tribulações, e muitas tribulações. E surgiu ao longo dos séculos aí dois tipos de pensamento. Se está em tribulação ou grande tribulação, é servo. E aí os outros defendem que se você estiver em tribulação, você não é servo. E aí as pessoas levaram para a extremidade. E aí deixa ele falar algo. Essa paz que Paulo fala, ela inclusive é a raiz da prosperidade do ser humano. Prosperidade não é acúmulo de dinheiro. Prosperidade, de forma resumida, é viver bem com o que tem. Porque o acúmulo de dinheiro, muita gente pode ter aí bilhões e não ter satisfação nenhuma, não ter felicidade, não estar contente com o que tem. E há outras pessoas que têm pouco e estão vivendo bem com o pouco que têm, estão em paz, estão tranquilos, têm aí sua família, têm um relacionamento. Então, paz não é apenas um sentimento de falta de, talvez, de luta ou batalha. Paz é além disso. Agora, nessa questão aí também, as tribulações, nos gloriamos, olha, porque Paulo estava percebendo que a tribulação está produzindo algo. Paciência, paciência, experiência. Experiência que tem faltado, talvez, em muitas pessoas, porque não querem de forma alguma nem lidar com paciência, e muito menos com tribulação, ok? E existe o outro lado daquelas pessoas que dizem que se uma pessoa então está enfrentando uma tribulação, é porque aquela pessoa deve estar em altamente pecado, não é? E aí, de novo, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o apóstolo, ele fala aí do que são justamente as consequências da tribulação, a real consequência, ok? Versos 6 e 8, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, Paulo, mais uma vez, reforça a questão da salvação e a justificação, que é o que eu estou sendo repetitivo aqui na carta aos Romanos,
mas são assuntos e temas centrais, tá? E no 12, versículo 12, bem importante. Assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, olha, se por um homem, que é o Adão, entrou o pecado e veio a morte, por um homem veio a salvação. Então, eu e você temos a consequência de Adão, mas se eu e você crermos em Jesus, nós temos as consequências de Jesus. E qual é a consequência de Jesus? Ele ressuscitou. Ele está vivo. Então, a morte não tem poder sobre aquele que crê em Jesus. É o que ele diz aqui, ó, verso 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça, favor imerecido. Então não veio, olha, veio uma força sobrenatural para você cumprir os 613 mandamentos que estão na lei. Uma força sobrenatural veio sobre você e você desde aquele dia deixou de cometer qualquer erro e qualquer pecado. Não. Pelo ato de uma só pessoa, no caso de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Essa justificação, repito, o homem é justo diante dos olhos de Deus, porque Deus, quando nos olha, ele olha Jesus, porque estamos em Jesus e Jesus está em nós. Agora, quando Deus olha, uma pessoa não tem Jesus, ele vai olhar que aquela pessoa ali é uma pessoa que está descoberta. É por isso que lá, Romanos capítulo 3, verso 25, Deus ofereceu Jesus como expiação. No original está capará, que é uma cobertura. Então Jesus ele é minha cobertura. Jesus é a sua cobertura. Então quando Deus nos olha, ele olha a Jesus. Quando Deus nos enxerga, ele enxerga Jesus. Por conta do meu mérito? Não. Por conta da bondade do meu coração? Não. Por conta da minha fé em Jesus. E minha fé no plano de Deus, que é Jesus. Agora, repito, tá? Obras, condutas, serão frutos daquilo que nós temos por fé. Amém? Então tá aí o capítulo 5 de Romanos.